Aula número 4 agora, né, de vetores, que a gente vai começar. Vamos criar uma nova nota, as outras já estão cheias, né? E vamos trabalhar agora com base em vetores. As bases são interessantíssimas e muito importantes para nós. A gente vai ver o motivo, vai ver por que também essas bases são importantes. E nesse momento nós só vamos avisar o que é uma base dentro de um vetor, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos começar com uma cor diferente aqui. A base para trabalhar com vetor é qualquer grupo de vetores, qualquer um que seja, que tenha vetores que a gente possa utilizar para gerar outros vetores, desde que esses vetores não sejam paralelos. Então nós podemos dizer que quaisquer, se for o plano 2, né? Mas para o plano, então, quaisquer dois vetores podem formar a base para a gente trabalhar com vetores no plano, desde que não sejam paralelos. Aí, se não são paralelos, significa que nós vamos ter uma quantidade de ângulos possíveis para os vetores, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui exemplo simples. Eu posso pegar esses dois vetores aqui, falar que esse aqui chama y, esse aqui chama x, e eles são base para construir outros vetores. Mas como assim? Imagina que eu tenho aqui, esse versor em y e esse versor em x. Se você tiver lembrado, quaisquer vetores múltiplos desse, eu posso construir vetores em cima dessas setas suportes aqui, é infinito. Fora isso, eu posso construir qualquer vetor. Vamos pegar esse azul aqui, ver se dá certo. Qualquer vetor aqui, entre eles, e fazer uma associação desses vetores a partir da origem. Olha que coisinha mais feia, né? O que a gente faz então? Essa base não é uma base inteligente, né? A gente, na matemática, nós precisamos de coisas organizadas e inteligentes para a gente poder resolver os problemas que virão. Então, vamos pegar, por exemplo, uma base bidimensional. Não, vou pegar tridimensional, tá? Vamos pegar aqui. Apesar de a gente estar trabalhando no plano, y, z e x. Pode ser uma base. Quaisquer dois vetores não paralelos entrou nessa situação. Outra coisa, olha só, eu posso associar essas
bases aqui, ó, esses vetores, aliás, da base, de forma que eles tenham 90 graus entre si. E ainda posso fazer aquela associação, ó, dos versores. E aí eu vou ter uma base K com I, deve lembrar disso, e com J, certo? E essa base aqui, que é uma base mais inteligente, melhorzinha para a gente trabalhar, é chamada de base orto de ortogonal, normal, porque os vetores base são os vetores que têm que são unitários, ou seja, os versores. Então essa base ortonormal é a base que a gente usa para trabalhar com os vetores de um modo geral. Ela serve, se você tirar o z, vai servir como uma base ortonormal no plano, e aqui é uma base ortonormal no espaço. No espaço resolve o caso do plano. E essa base também, ela é chamada de base ortonormal ou base canônica. Por que canônica? Porque é a base simples em que nós temos os versores, que são os vetores unitários, e todos os outros vetores são múltiplos desses versores. Então, quaisquer vetores, não paralelos, podem formar uma base. O que é a base? Quaisquer dois vetores não paralelos. Essa base, a ortonormal, é a que mais nós utilizamos. Essa base ortonormal, é fácil da gente trabalhar com ela. Vamos pegar a ortonormal aqui, tá? A de cima já foi. Então, por exemplo, se eu pegar essa base em função de I, nós vamos ter 1, 0, 0. Em função de J, 0, 1 e 0. Só a base. Em função de K, 0, 0, 1. Que esse aqui são os versores da base. Que dá o nome de normal para ela. Tá? Então esses são os versores da base. Então nós podemos, para essa base, olha que eu estou trabalhando com 3 dimensões, me deu na cabeça agora trabalhar com as 3, não vai fazer muita diferença mesmo. Então eu vou ter aqui, ó, AX I, a base, B, ó, Y, J, e C, Z, K. Aí nesse caso a gente define essa base em função de uma combinação linear. Essa é o que nós falamos de base ortonormal. Então, salvo seja dito outra coisa, nós estamos trabalhando com a base ortonormal ou a base canônica. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda, e a partir de agora é assim que nós vamos trabalhar. Depois nós vamos trabalhar com mudança de base e outras coisas que não é nada muito complicado não. Mas vamos lá.
Depois de trabalharmos com a base, agora nós vamos entrar na operação com vetores. Vamos trabalhar com os vetores aqui dentro do plano. Depois, alguma coisa que modificar no espaço, nós passamos. Tá? Duas operações são definidas. E duas operações simples. Essas operações com vetores, elas formam a base de toda geometria analítica, a base de raciocínio fundamental para trabalhar com as operações e com a álgebra, que é a álgebra linear, que envolve a geometria analítica. São duas operações, a soma dos vetores e a multiplicação por escalar. Então vamos definir aqui. Definição. A definição é assim, dados, dois vetores, vamos considerar, né? Vou colocar o V primeiro. O vetor V, vamos chamar de x1, y1. E o vetor U, x2, y2. Então, dados esses dois vetores, e um K que pertence, a maioria dos livros vai trazer pertence aos reais, mas se você lembrar, os reais, eles são subconjunto dos números complexos. Então vamos trabalhar com complexo, para já ir acostumando com isso. Definem-se duas operações. Então, as operações nós já fizemos, até exercício com a primeira, que é a soma, sem antes ter definido. Então, operação número 1 aqui. Adição. Então, o que é operação de adição? Ela vai ser V mais U definido de tal maneira que eu vou ter x1 mais x2, y1 mais y2. Fica definida assim a adição de vetores no plano. E número 2, multiplicação por escalar. Não vai caber aqui em cima, então vai ser essa multiplicação por escalar, vai ser tipo, vamos pegar K vezes V, vezes o vetor V. O vetor V é o primeirinho lá. Como que ele vai ser definido? Como essa multiplicação é definida? Vai ser K x1, K y1. Definida a multiplicação. Veja a simplicidade disso. Multiplicação por escalar, tá? Multiplicação. Foi o Möbius que fez isso, né? Se você lembrar lá do histórico que a gente trabalhava. Ora, dado isso aqui é a interpretação algébrica do processo. Vamos fazer então uma análise geométrica. Essa análise geométrica, ela vai nos dar uma ideia
do que de fato está acontecendo em termos do trabalho com os vetores. Então observa bem, essa análise ela é importante para a gente entender como que nós vamos trabalhar com os vetores, tanto no plano quanto no espaço. Então, ó, vamos pegar aqui o plano cartesiano, que é o plano ortonormal para nós. E se ele é o ortonormal, né? Vou pegar aqui o y e o x. Vamos fazer algumas verificações importantes para nós. Olha só. O que é a multiplicação por escalar inicialmente? Que ele é mais fácil. Vamos considerar, ó. Esse aqui é o vetor U. Tá aí. O que vai ser o vetor KU? Vou botar outra cor. O vetor KU pode ser esse aqui, ó. Começa lá, em que eu multipliquei o vetor K, o vetor U quer dizer K vezes. Observa que interessante. Nesse caso aqui, ó, K foi maior do que 1, certo? Digamos então que K seja menor do que 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, que seja 2, né? Vamos pegar aqui. O que nós teremos aqui? Essa parte negativa. Nós teremos menos K. Esse aqui não é o K do Z não, né? Menos KU. Então aqui, ó, o K foi menor que 0. Então eu posso multiplicar, o escalar pode me dar várias possibilidades aqui. E a última possibilidade que ele vai me dar, a última não, a penúltima, né? Vai ser esse aqui pequenininho, que também vai ser KU positivo, mas esse K aqui, ó, vai ser menor que 0. O lugar não ficou bom, não. Vamos puxar para cá. K menor que 0. Ficou menor que a unidade, por exemplo. E a possibilidade de destruir o vetor, K é igual a 0. Não teremos vetores. Então veja que o K aqui, ele pode manter o sentido e a direção quando ele for positivo, mas especificamente quando o K for negativo, olha só, o que acontece? Ele vai determinar o sentido oposto. Aqui não é K menor que 0, como é que eu faço isso? Aqui é K entre 0 e 1. K maior que 0 e menor que 1. Tá? K menor que 0 é esse de baixo, em que determina o sentido oposto do vetor. Então, quando o valor do escalar for negativo, né, ele inverte o sentido do vetor. Tá? Essa análise geométrica, toda ela, ó, da multiplicação por escalar. Então, a multiplicação por escalar, ela altera o vetor. Em termos de quê? De tamanho, em termos de módulo, e, se for negativo, o escalar, também altera o módulo e o sentido do vetor. Mas a direção permanece a mesma. Na multiplicação por escalar, não ocorre mudança de direção.
Na próxima análise, essa análise é bem interessante, porque nós vamos trabalhar agora com a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, deixa eu ver se eu vou fazer um pouco diferente aqui, para que em termos didáticos a gente consiga fazer que você compreenda bem o processo. É assim, nós vamos fazer o plano aqui. Aqui o Y, aqui o X, e vamos construir aqui dois vetores, ó. Eu vou puxar esse vetor aqui, ó, dá para ele um valor 1 no X e 2 no Y, e vou puxar esse vetor dando o valor contrário. Vamos chamar aqui esse de aqui o valor, ó. Esse valor aqui ele é 2, ó. Esse valor é 1, esse valor é 1, esse valor é 2. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar nome para esses vetores aqui e trabalhar com eles bem devagarinho. Esse aqui é o vetor U, esse aqui é o vetor V. Tá? Como é que eu faria a regra do paralelogramo? Eu pego esse primeiro vetor e transfiro para cá, para a ponta do outro vetor. Assim como nós temos um segmento orientado, ó, nós sabemos que o vetor tem origem e extremidade, né? Então, origem aqui, extremidade aqui. Nós pegamos a extremidade de um vetor e colocamos o outro, ou seja, esse vetor de cima é equivalente a esse vetor de baixo. Aí nós pegamos a extremidade do vetor V, que está aqui embaixo, e fazemos a mesma coisa. Quando nós fazemos isso, vou ver se eu consigo tirar. Eita, não tem problema. É porque o V ali, ó, ficou ruimzinho, viu? Vou colocar o V aqui, ó. Tá, então, o que nós temos aqui? Quando nós fazemos isso, vamos criar um vetor que vai da junção da extremidade dos vetores iniciais até a junção, da origem, quer dizer, até a junção das extremidades dos vetores equipolentes. Então aqui eu tenho U mais V. Ó. Então essa aqui é a dita regra do paralelogramo. Então eu pego o vetor equipolente, por exemplo, de V, que é esse de cima, vou fazer assim, e o vetor equipolente de U, que é esse que está aqui embaixo. E aí eu juntando as extremidades até a origem ó, até a extremidade, nós temos o U mais V, tá certo? Então, esse vetor aqui, ó, esse, que é o vetor resultante da soma, como é que ele vai ser dado? Então eu tenho que U, olha só, ele é igual a 1 e 2. E eu tenho que V é igual a 2 e 1. Então, o que é U mais V?
pelo que nós vimos lá. Ora, ele é 1, 2, mais 2, 1. Já fizemos exercício disso antes. Continuando a igualdade, sem colocar os vetores, nós vamos ter 1 mais 2 aqui e 2 mais 1. Ou seja, 3, 3. Vamos ver se é verdade? Esse vetor, então, aqui, ó, tem que valor em x? 3. E que valor em y? 3 também. Melhor mudar de cor. Essa cor não ajudou, não. Vamos ver se esse azul aqui resolve. 3. Tá vendo? Seguindo o milimetrado da folha, como nós vimos ali, tá certo? Então, geometricamente, ó, a gente consegue provar a existência do vetor resultante, que é da soma dos vetores, que não é uma coisa assim tão doida como se costuma dizer. Olha, a gente aprendeu na regra do paralelogramo que se a gente tiver esse ângulo aqui, ó, a gente consegue definir pela regra dos cossenos, pela lei dos cossenos, né? A gente vai definir esse valor também, mas aí vai precisar do ângulo, mas veja que geometricamente isso aí está resolvido. No entanto, eu quero chamar a atenção para você o seguinte: e se eu fizer a relação, vamos colocar vermelho, e se eu fizer a relação U menos V, vai ser 1 e 2 menos 2 e 1. Então isso vai ser 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. Aqui seria resultante. Mas como que se faz isso? Chamar a atenção. Olha aqui, ó, menos V. O que significa menos V? Olha, menos V é o vetor oposto a V. Olha, esse vetor oposto a V é esse. Esse aqui é menos V. Olha como que eu faço então a situação para resolver isso. A mesma coisa. Nós vamos pegar esse vetor U e colocar aqui, ó, como nós fizemos, e vamos juntar esse vetor menos V, ó, da maneira como fizemos lá. Então, o vetor resultante, vamos ver que cor que eu vou colocar isso, hein? Vou colocar preto aqui. O vetor resultante vai ser esse, ó, da extremidade. Aliás, de novo, né? Eu errei. Da origem até a extremidade. Olha, esse vetor, então, vamos ver se bateu. Dessa vez eu resolvi fazer a conta primeiro aqui, ó. Menos 1, bateu. 1. Bateu. Certo? Agora, esse vetor aqui, presta bem atenção nisso, hein? Esse vetor, ele é equivalente a esse vetor, ó. Sabe o significado disso, né? Que na regra do paralelogramo, eu só tenho, vamos construir aqui um paralelogramo. Por exemplo,
Não está um paralelogramo bonito, mas olha só que interessante. Se eu somar os vetores, eu tenho uma diagonal. Isso é importantíssimo. Eu não sei se você aprendeu, mas isso é bem importante. E se eu diminuir esses vetores, eu tenho a outra diagonal do paralelogramo. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, U e esse V, esse é U mais V, e esse é U menos V, ou V menos U. Nesse caso é U menos U, tá? Como nós fizemos antes. Então isso é fundamental. Entender esses raciocínios e entender geometricamente o significado dessa soma, né, de vetores. Então, existe um significado aqui, um significado importante, que você está vendo. Na física, o que nos interessa da física? Então, vamos pegar aqui, em que a gente usa isso? Só uma representação geral na física. Eu pego um bloco, por exemplo, que seja qualquer bloco, tá? Vamos pegar aqui, o indivíduo está carregando um bloco. Considero o centro do bloco aqui. E a partir do centro do bloco, eu tenho duas forças. Estão sendo exercidas sobre esse bloco. E que nós vamos chamar de F1, a força de cima, F2, a força de baixo. E esse ângulo aqui, ó, é 54 graus, por exemplo. Vamos colocar dessa forma. Nós vamos ter que F1 vai ter uma força de 1,8. Vamos colocar K newtons. Esse K aqui é minúsculo. O K de quilo, viu, gente, é minúsculo, tá? E F2, vamos botar aqui 1,9. Ah, tá feio, viu? K newton. Então, dados esses valores, qual é a resultante dele? Ora, nós podemos colocar esses valores no plano cartesiano e fazer a soma. Só que veja que foi dado o módulo do vetor, não foram dadas as componentes do vetor. Nesse caso, é que eu uso a chamada lei dos cossenos. A lei dos cossenos, que é o que nos foi ensinado no ensino médio, né? E lá no ensino médio, essa lei do cosseno diz o quê? Que a resultante das forças aqui, ó, pela regra do paralelogramo, como a gente fez aqui meio razoável, ela vai ser dada por R ao quadrado, que é a resultante, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais, aí depende de como que o ângulo está e como que isso aqui está organizado, mais 2 vezes, isso para ser mais ou menos, tá? Vezes F2, vezes o cosseno de alfa, que no caso é o cosseno de 54. Então essa resultante ao quadrado, ela vai ser igual a 1,8 ao quadrado, mais 1,9 ao quadrado,
mais 2 vezes 1,8 vezes 1,9 vezes o cosseno de 54. Cosseno de 54. Eu já fiz as contas, e aí você quiser, você faz em casa. Isso aqui vai dar aproximadamente 10,9 e a raiz quadrada de 10,9, a resultante vai dar aproximadamente 3,30. Como foi dado em caniltons, ok? É óbvio que essa resultante ela tem que ser maior do que cada uma das componentes e tem que ser menor do que a soma delas. Porque a soma delas é se o vetor, por exemplo, fosse um atrás do outro. Aí nós teríamos a soma completa, 1,8 mais 1,9, né, que é 3,7. E o menor valor possível é 1 menos o outro, que daria 0,1. Então esse valor aqui já é razoável para nós fazermos uma análise se o raciocínio está correto. Tá? O que nós vamos fazer agora em relação a isso, e isso tem a sua importância aqui na álgebra linear, são as propriedades dessas operações. Essas propriedades operatórias, comutativa, associativa, elas seguem as mesmas propriedades da soma de matrizes, por exemplo, e da multiplicação de escalar por matriz. Segue a mesma coisa, então são as mesmas propriedades que nós já vimos lá. Então a propriedade número 1 dessas operações, então vamos chamar de determinação. O que é a determinação? É você definir a propriedade por si mesmo. Então, da soma, por exemplo, vou pegar aqui, para todo U e V dos vetores, né, que pertence a um vetor, a um conjunto V de vetores, por exemplo, quaisquer que seja, existe um único, lembra que esse é com esse umzinho aqui, existe um único W pertencente também a V, que não pode pertencer a outro vetor, ou seja, você pode considerar que pertence à base, tal que W é igual a U mais V. Então, essa é a determinação. Para a soma. Se eu for trabalhar com a determinação para a multiplicação por escalar, vou colocar aqui, para todo K, né, escalar, pertencente a R ou a C, vamos considerar C, que é melhor, e para todo V, vetor, está aqui representado, né, pertencente a um conjunto V de vetores quaisquer, existe um único U que também pertence a V, tal que o U é igual a KV. Então isso aqui é a determinação. Nós determinamos as operações. A segunda propriedade, vamos colocar comutativa. Comutativa é muito importante na nossa vida por causa da não existência dela na multiplicação de matrizes, né? Isso teve um significado muito grande na física. Então vamos colocar aqui na soma, para todo soma de vetores, né? Para todo U
e V pertencente a V, V é um conjunto qualquer de vetor, nós temos que, ou tal que, e o tal que, gente, ele pode ser tanto dois pontos quanto ponto e vírgula, tá? Que ele pode ser usado com a barrinha, eu gosto mais dessa barra. Barra torta, barra reta, eu gosto mais da barrinha reta, tá? Ela comuta de que maneira? Que U mais V é igual a V mais U. Isso é o comutativo. Só que nós não vamos ter comutativo para multiplicação, né? Aí vamos para a associativa. A propriedade associativa, novamente, nós definimos para todo U, V e W. Essa é aquela em que nós variamos os parênteses, né? Pertencente a V. Temos que, ou tal que, temos ó, U mais V mais W. Eu vou fazer assim, ó, por questão didática, tá vendo? Ó, U mais V mais W. Por que questão didática? Para você entender como funciona. Então, eu posso fazer isso. Tá vendo que a questão é o parênteses? Tá vendo? A questão é organizar os parênteses. Então, essa é a propriedade associativa. Existe uma propriedade associativa para multiplicação por escalar? Existe, só que ela é chamada de associativa mista. Então, por exemplo, para todo K, vamos chamar aqui KP, chamar de P, né? Eu vou até preferir assim, pertencente ao conjunto dos complexos, aqui, e para todo V, VCU também, pertencente aos vetores, aí nós temos tal que K multiplica P vezes V. Essa é associativa. E a questão dos parênteses, ó, KP também multiplica V. Tá? Essa aqui é chamada de associativa mista. Por que é mista? Porque ela associa um número ou um escalar K ou P com o vetor V pertencente aos vetores, né? Uma propriedade muito importante é a existência do elemento neutro. Então, a existência do elemento neutro, ela define muitas propriedades em que no futuro, na apresentação de sistemas físicos, vai definir se nós poderemos ou não utilizar os vetores. Então, a existência do elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro, para qualquer tipo de operação, é aquele em que você opera com ele e o outro algarismo permanece imutável, como ele estava antes. Então, no caso da operação de soma, existe um único vetor zero, e aí é o zero com a setinha em cima, isso é importante, que pertence a V, e para todo e qualquer U pertencente a V também, nós temos que U mais o vetor nulo, porque
um zero e vetor nulo não é a mesma coisa, em termos de definição. Aí nós vamos ter o vetor U. Veja que o U permanece U. Essa é a existência do elemento neutro. No caso do escalar, para todo U que pertence a V, qualquer que seja, nós temos um U que, quando multiplicado por 1, dá U. Então, o escalar que determina a existência do elemento neutro é o 1. Número 1 que está aqui. Normalmente, veja, na soma, o elemento neutro é o zero. Então, 2 mais 0, 2. E na multiplicação, 3 vezes 1, 3. É o 1. Tá? Isso permanece aqui. Veja que as regras, elas permanecem. Né? Então, a existência do elemento neutro aqui, ele é fundamental, né, na análise das propriedades operatórias de um modo geral. Ok? Agora, as outras propriedades, isso aqui sobe. As outras propriedades vão estar associadas à multiplicação por escalar. Até pode ser. Aí eu vou utilizar aqui em vermelho, tá? Que é a distributiva distributiva da multiplicação a distributiva é da multiplicação em relação à soma, mas no caso, a soma, no primeiro caso nós podemos fazer com um vetor, ó, multiplicação de um vetor. A gente poderia fazer com escalar primeiro. Claro que o nome não é tão importante quanto você saber o processo, né? Então, por exemplo, para todo K, e se eu defino um K, vou definir um P pertencente aos números complexos, e para todo o pertencente a um conjunto V de vetores, nós temos que K mais P pode ser multiplicado pelo vetor U. E isso vai gerar um KU mais um PU. Então, é a distributiva da multiplicação por um vetor. No caso, aqui é multiplicação pelo vetor. Ok? Na número 6, item 6, é a distributiva, só que a multiplicação por escalar. Então, temos a distributiva da multiplicação de um escalar. Vamos escrever assim. E aqui embaixo, né? Claro, como só tem um, nós já vamos saber do que se trata, né? Não vamos preocupar com a adição aqui, ó. Para todo K pertencente a C, aos complexos, para todo V e U, podia ser W, pertencente a V, ou que pertence a um conjunto V de vetores, nós temos que K multiplica U mais V.
vai ser igual a KU mais KV. Aí, essas são as propriedades das operações com vetores, tá? Você ter ideia das propriedades é importante. Se você é matemático, sim, você precisa conhecer essas propriedades, elas vêm baseadas em informações anteriores mais complexas. Mas se você é engenheiro, físico, isso passa a não ter tanta importância assim em termos de memorizar esses dados, ok? Vamos fazer uns exercícios como exemplo para a gente trabalhar aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo, não obstante os exemplos geométricos, né? Mas vamos pegar um exemplo. E nesse exemplo, vamos colocar aqui, ó, dado o 1, 3 e 2 e dado V igual 1 e 4, pode ser 1 e 4. Calcular o mais V e 2 vezes V, por exemplo. 1 mais V e 2V. Vamos fazer isso como um exercício simples, para mostrar que a conta é simples. O que você tem que fazer é associar o eixo x com o eixo x e o eixo y com o eixo y. É isso. Então a solução aqui para o primeiro caso, ó, o mais v, vai ser igual ao quê? 3,2, 3,2, 1,4. Isso vai ser 3 mais 1, 2 mais 4. Logo, a resposta então vai ser 3 mais 1, 4, 2 mais 4, 6. 2V vai ser igual a 2 vezes 1 e 4, que vai ser igual a 2 vezes 1, vírgula 2 vezes 4. A associação é feita uma a uma com cada um dos pontos nos eixos, né? Então temos 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Tá? Isso, veja que é um exemplo simples e é um tipo de operação também simples de ser feita, ok? Vamos pegar aqui, vamos deixar vermelho, vamos dar U igual a 2 e menos 2, V igual a menos 1 e 3, aqui. Vamos determinar W tal que 2W mais 3U seja igual a 2V mais W. Então, nós vamos ter duas maneiras de fazer isso aqui. Duas maneiras. Uma maneira mais simples, nós já trabalhamos com essa equação aqui, ó, e nós já tiramos o W em excesso, que é esse que está aqui à direita, tá vendo? Então nós podemos fazer assim, ó, 2W menos W mais 3U é igual a 2V.
Tá vendo? Então, olha só. Essa é uma maneira de fazer que eu vou ter W mais 3U é igual a 2V. Só que W não tem valor. Então é muito simples. Ó. Eu quero descobrir W, eu dou valor para ele. Ó. X, Y. Os outros já estão tudo com os valores dele. Então eu tenho X, Y, mais 3 vezes U. Quem que é U? É 2 e menos 2, que é igual a 2 vezes o V. Quem que é o V? Menos 1 e 3. Então, eu vou ter aqui, fazendo passo a passo, mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Que é igual a 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. Ok? Quem eu tenho aqui? X mais 6, vírgula, y menos 6. Fechou aqui. Igualdade de vetores. Menos 2 e 6. Monta a estrutura. X mais 6 é igual a menos 2. Esses são iguais. Certo? Aqui nós desenvolvemos. X vai ser igual a menos 2, menos 6, que é igual a menos 8. Monto a outra equação de igualdade. Nós vamos ter y menos 6, que vai ser igual a 6. Implica que y vai ser igual a 6 mais 6. Vai ser igual a 12. Portanto, W é igual a menos 8 e 12. Certo? Olha, como é que eu faço para verificar se isso aqui está certo? Eu aplico esse valor aqui. Se der igual, aplicando todos os valores, aí o exercício está correto. Agora, tem outra maneira de fazer? Tem. Demora mais um pouco? Sim. O que você faz? Você coloca x e y aqui, no W, e aqui, e faz as somas. É mais demorado, mas ela vai servir também de verificação. Então, por exemplo, como é que eu faria a verificação? Ó, vamos fazer essa verificação. Essa verificação. Colocaria 2 x, y. Veja que não é muito inteligente, mas sabe como é que é? Para ensinar, a gente faz isso, né? 2 vezes menos 2 vai ser igual a 2 vezes o V, que é menos 1 e 3, mais xy. Então, a resolução dessa daqui, ó, dessa de baixo, que é mais trabalhosa, também serve como verificação do exercício anterior ou vice-versa, né? Se você fizesse essa de baixo, a outra seria verificação também, ok? Você pode verificar ali, pode verificar aqui, certo? Então, final da nossa aula 4.